Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria, sou sua professora de Química e nas aulas dessa semana eu farei a correção do PET semana 4, volume 1. Quero me colocar à disposição de vocês, quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem me mandar mensagem, escrever e-mail ou mesmo deixar aqui nos comentários do vídeo. Eu vou responder com muito carinho. Vamos lá então? Como eu falei com vocês, aqui está a nossa correção da semana 4. Nós falamos na semana 4 sobre substâncias orgânicas, funções orgânicas e nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, os vídeos recomendados, vocês viram, né? Tinha lá que os hidrocarbonetos, o nome deles é composto de 3 partes: prefixo, que é a primeira parte do nome do hidrocarboneto, que indica a quantidade de carbonos; intermediário, que é o tipo de ligação, que indica o tipo de ligação dos carbonos; e o sufixo, que é o final do nome. Então, indica o tipo de função orgânica. Prefixo indica quantidade de carbonos, vou colocar aqui de forma resumida, quantidade de carbonos. Intermediário indica tipo de ligação, então se é ligação simples, dupla, tripla. E sufixo indica a função orgânica, aqui aquele hidrocarboneto, é álcool, é cetona, é ácido carboxílico. Então, a função orgânica aqui é aquele composto pertence, ok? Aqui vocês já devem ter visto na aula, né? Quantidade de carbonos, quanto cada coisa significa. Um carbono, 2, 3, 4, 5. Então, um carbono é MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT, 5 pente, 6 hex, 7 hept, 8 opt, 9 non e 10 dec. Tipo de ligação: an se forem só ligações simples, en se tiver uma ligação dupla, in se tiver ligação tripla. E a função orgânica: ou se for hidrocarboneto, ol se for álcool, ona se for cetona, oico se for ácido carboxílico e assim por diante. Agora nós estamos vendo os hidrocarbonetos. Então, qual a característica dos hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos, eles são a base para a nomenclatura dos demais compostos. Então, quando eu digo hidrocarboneto, nós temos aqui duas palavrinhas, né? Hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Então, hidrocarbonetos são compostos formados apenas de carbono e de hidrogênio. Vamos para os exercícios? Primeiro, o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é, então, octano. Oct significa 8 carbonos, an significa ligações simples entre carbonos e O significa que ele é um hidrocarboneto formado apenas de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, eles têm 3 classes: alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos, eles têm fórmula geral, ou seja, a proporção entre carbonos e hidrogênios nele é Cn, o N significa número de carbonos, H2 vezes N mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios de um alcano é o dobro da quantidade de carbonos mais 2 unidades. Então, no exemplo aqui, eu sei que o octano tem 8 carbonos. Se ele tem 8 carbonos, ele vai ter 2 vezes 8, que é 16, mais 2, vai ter 18 hidrogênios, C8H18, que é a letra A. Aqui no PDF eu expliquei de outra forma, mas é o mesmo raciocínio. O octano é um alcano, logo apresenta apenas ligações simples e cadeia aberta.
apresenta 8 átomos de carbono e 18 de hidrogênio em sua fórmula. Então, aqui a fórmula estrutural dele, como ele só tem ligações simples, vê que aqui é um tracinho só entre um carbono e outro. Então, são 8 carbonos. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Por quê? O carbono é tetravalente. Então, o carbono aqui já tem uma ligação simples com o seu carbono do lado, então ele vai ter 3 hidrogênios para fazer as suas 4 ligações. Então, assim por diante, ele vai formar a substância octano, tudo bem? Considere as afirmações seguintes sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Verdadeiro. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Essa é falsa. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Sim, assim como os alcenos, os cicloalcanos também têm essa fórmula geral CnH2n. São hidrocarbonetos aromáticos, bromobenzeno, p-nitrotolueno, naftaleno. Falso. Então, aqui, a resposta certa, como você vê, é a letra A. Aí, aqui eu discuto as afirmativas. A afirmação do item 1 está correta, pois os hidrocarbonetos são todos os compostos que apresentam carbono e hidrogênio em sua constituição. O item 2 está incorreto, porque os alcinos também são hidrocarbonetos insaturados. Que aqui está falando que apenas os alcenos são hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Não, os alcinos também são. O item 3 está correto, pois os cicloalcanos ou ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligações simples. Verdade. E o item 4 está incorreto, pois o bromobenzeno e o p-nitrotolueno não são hidrocarbonetos. Eles apresentam outros elementos além de carbono e hidrogênio, então não podem ser considerados hidrocarbonetos aromáticos. Eles, aqui tem o nitrogênio e aqui tem o bromo, além do carbono e do hidrogênio. 3. A substância de fórmula C8H16 representa 1. Então, aqui a resposta certa é a letra B, alceno de cadeia aberta. Mas por quê? A fórmula C8H16 a gente vê que é a quantidade de hidrogênio sendo o dobro, 16, de quantidade de carbonos, que nesse caso é 8. Ou seja, os alcanos não podem ser, porque como nós já vimos, alcanos têm a sua fórmula geral CnH2n mais 2. Os alcenos têm essa estrutura aqui, CnH2n. Então, pode ser um alceno. Os alcinos, eles têm CnH2n menos 2 como fórmula geral. Então, o CnH2n pode ser um alceno ou também poderia ser um cicloalcano ou um ciclano de cadeia, ou seja, um alcano de cadeia fechada. Então, como as alternativas não têm cicloalcano, a resposta é alceno de cadeia aberta. Essas justificativas que eu dei aqui também estão escritas na atividade 3 no PDF que você vai receber. Atividade 4. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, que é uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte. A nomenclatura desses hidrocarbonetos é baseada na quantidade de carbonos presentes no composto. Os números corretos de carbono nos 6 primeiros compostos são, respectivamente, então, MET significa 1 carbono, ET 2, PROP 3, BUT 4, PENT 5. Então, no etano nós temos 2 carbonos, no propano temos 3, no isobutano e no butano 4, no pentano e no isopentano 5. Então, a letra é a alternativa correta. E atividade 5. Esse desafio ele estava na introdução do PET da primeira semana do volume 1.
Então, com base nos conceitos abordados ao longo do plano de estudo, faça uma resenha contendo o panorama de mudanças climáticas ocorridas desde a Revolução Industrial até os dias atuais, abordando os aspectos sociais e ambientais relacionados à queima do combustível fóssil. Antes da Revolução Industrial, nós sabíamos que as pessoas viviam a sua maioria no campo, certo? E com o início do uso das máquinas, a necessidade de mão de obra foi fazendo com que as fábricas provocassem um êxodo da população rural para a cidade. Então as fábricas foram crescendo, o uso de carvão aumentou, tanto para aquecer as caldeiras das fábricas, quanto, por exemplo, a população em geral usava carvão, usava lenha queimada, e a emissão dos gases do efeito estufa, que é responsável pela chuva ácida, como o gás carbônico, e aqueles gases sulfonados, né, que derivam do enxofre e nitrogenados, também foi aumentando com o passar do tempo. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, houve desenvolvimento de novas máquinas, carros, a tecnologia aumentou e o uso dos combustíveis fósseis também foi aumentando. Aí entra gasolina, né, e todos os derivados do petróleo. Também foi aumentando a emissão dos gases. Então, cada vez mais as mudanças climáticas, como, por exemplo, o aumento gradual médio da temperatura da Terra, mudança nas estações do ano e outros eventos climáticos, foram sendo observados devido à Revolução Industrial e ao uso excessivo de combustíveis fósseis, certo? Essa aqui não tem uma resposta única, mas essa é a resposta esperada, que você faça um panorama geral, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Deixo aqui meu grande abraço para vocês. Qualquer dúvida me escreva. Fiquem com Deus. Tchau.